O relatório da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, de 1994, já defendia o direito de mães e pais terem a liberdade na decisão sobre ter filhos. Porém, com a falta de incentivo das instituições, essa liberdade acaba por ser reduzida pela preocupação dos impactos que a maternidade traz à carreira profissional, principalmente das mulheres. Uma pesquisa divulgada pela Fundação Getúlio Vargas apontou que em torno de 48% das mulheres perdem o emprego após retornar da licença maternidade. Neste cenário, muitas vezes elas acabam tendo que escolher entre a maternidade ou dedicação exclusiva às suas carreiras profissionais. E você, o que pensa sobre isso? É mais difícil, né? Com filho, tem creche, tem que pagar a creche, tem que arrumar serviço, então fica bem mais complicado quando você tem filho. Nos dias de hoje prejudica, porque a criança fica doente, eles não querem que leve ao médico. Na verdade, comigo não, acho que por ser pai, né, isso talvez tenha afetado mais a minha esposa, assim. A única coisa que a mãe, ela só pode fazer é amamentar, o resto, todas as tarefas, o pai pode estar junto, né? Eu trabalhava na pediatria, no hospital que eu trabalhava. Como eu estava grávida, tudo sempre foi meu setor, eles me passaram para emergência só porque eu saí do setor, porque eu vim da maternidade, da licença, sabe? Aí me deixaram numa situação bem ruim. Nenhum impacto na vida profissional. Quando ele nasceu, continuei tocando meu trabalho com TI, né? Sou da área de tecnologia. Continuei meus estudos, focando em melhorar cada vez mais, principalmente para dar uma melhor vida para ele. Eu voltei da licença maternidade e fui mandada embora. Minha filha nasceu com problema de coração e aí, eu fiquei 13 meses com ela hospitalizada e voltei e a minha filha não podia ficar no hospital sozinha e eles simplesmente me colocaram para rua. Eu acho que não é correto um pai ter 5 dias, acho que se não me engano, né, de licença, porque como eu comentei anteriormente, não tem nada que ele não possa ajudar ali da amamentação, né? Tem famílias onde a renda bruta maior vem da parte materna, da mãe, vamos dizer assim, da mulher. Ou seja, ela teria que disponibilizar de mais tempo para trabalho e menos para a criança, né? Pelo menos nesses 6 meses aí, a gente sabe que não dá. Mas então por que o pai não ganha esse benefício também, esse direito, se ele também é parte disso, se o filho também tem o sangue dele, sabe? Eu acho que é uma medida meio machista, assim, conservadora que ainda existe, sabe? Eu acredito que a gente está um tanto atrasado, né? Em alguns países de primeiro mundo aí eu sei que tanto a maternidade para a mulher quanto para o pai, a paternidade ali é uma licença maior de 1 ano, 2 anos, dependendo do país aí até mais, né? Deveria ganhar igual das mulheres, para eles poderem também compartilhar bem mais com a mulher, porque aí eles vão ter um outro valor na maternidade, paternidade também. A minha noiva é uma que não pode engravidar, porque ela é uma cuidadora. Então, se ela engravidar, ela perde o emprego, porque ela tem que cuidar de uma pessoa, entende? E ela não tem nenhum benefício que guarde ela. Não deve ser uma escolha, não deve ser ou uma coisa ou outra, né? Eu acho que a gente tem que sempre tentar conciliar, né, as duas coisas. Eu acho que a gente não tem que ser colocado nessa situação de escolha, ou a profissão ou os filhos, né? Enfim, a família. No Pesquisa em Pauta de hoje, vamos conversar com a professora do Departamento de Biologia da URGS, Fernanda Stanisłaski, coordenadora do projeto Parent and Science. O grupo tem se dedicado a pesquisar e debater o impacto dos filhos na vida de mulheres que escolhem conciliar maternidade e carreira científica. Acompanhe agora. Então, Fernanda, agradeço a tua disposição de estar vindo aqui com a gente, gravar o Pesquisa em Pauta. E para iniciar nossa conversa, conte pra gente um pouco sobre como foi a tua trajetória acadêmica. Bom, eu sou bióloga formada aqui na URGS, aí depois eu fiz meu doutorado também no Centro de Biotecnologia aqui da URGS. Eu saí para um pós-doc no Canadá e aí eu voltei e fiz o concurso para docente no Departamento de Biologia Molecular e Biotecnologia. Então, desde 2011 eu sou docente aqui da URGS, né, do departamento e pesquisadora do Centro de Biotecnologia. E agora fala pra gente como que vocês viram a necessidade, né, de se discutir maternidade e carreira acadêmica e a partir daí como surgiu a Parents in the Science. A necessidade veio depois de termos nos tornado mães e pais. A gente não via ninguém conversando sobre esse assunto e a gente começou a enfrentar uma série de dificuldades, né, na nossa adaptação a voltar à vida profissional, a seguir a carreira científica. E aí, então, conversando com pessoas que eram próximas, que estavam passando pela mesma situação, a gente viu que a gente precisava fazer alguma coisa para mudar essa situação, né? De não conversar sobre isso e o quão ruim era isso, de não existir essa discussão sobre esse tópico dentro do nosso meio.
Então foi assim, com essas pessoas que eram próximas a mim e que estavam passando pela mesma situação que eu, que surgiu o Parenting Science. Inicialmente, o nosso objetivo era algo bem específico. A gente queria, uma das principais dificuldades que a gente enfrentava era não conseguir mais financiamento para manter os laboratórios de pesquisa. Então a ideia original do Parenting Science era criar um fundo de pesquisa específico para cientistas que tinham se tornado mães e pais recentemente. Só que aí a gente começou a ver que não existiam dados a respeito desse assunto em relação a, de fato, como era o impacto, né, da maternidade na carreira científica. Então foi aí então que a gente virou um projeto de pesquisa e as coisas começaram a se expandir da maneira que se expandiram até hoje. E pensando no nosso cenário nacional, né, quais são os principais impactos que as cientistas acabam sentindo e sofrendo após a maternidade? Então é um efeito em cascata. Então a primeira coisa é a gente ter uma restrição de tempo. Ninguém faz ciência das 9 às 5, não que a gente ache que a gente devesse trabalhar 24 horas por dia, mas é assim que é. A gente tem uma dedicação de tempo muito grande para a ciência, é assim que funciona. Aí quando a gente se torna mãe ou pai, obviamente as coisas mudam, né? Nosso tempo agora é ocupado por outras coisas também. Aí obviamente a maternidade se torna uma prioridade na nossa vida, principalmente nesses primeiros anos de vida das crianças. Então essa redução de tempo obviamente vai impactar na produção científica, em termos de nosso meio, basicamente produção de artigos científicos, né? E essa baixa na produção vai impactar na obtenção de recursos. Então a gente entra num círculo ali de eu vou produzir menos por um tempo, eu vou ganhar menos dinheiro, vai ser muito mais difícil eu retomar essa produção, não ganhando verba para a gente manter os laboratórios. Esse é o principal impacto que a gente viu. Então, a gente entrevistou até agora quase 1.200 docentes de todo o Brasil e, de fato, a gente vê bem claro, com o nascimento do primeiro filho, há essa queda na produção e essa queda se mantém por cerca de 2, 3 ou até 4 anos depois do nascimento do primeiro filho, né? Quando daí, então, a cientista começa a retomar a carreira, né? E consegue voltar a produzir de uma maneira similar ao como era antes da maternidade. Tu comenta em alguns textos que tu publicou sobre que a ideia de se construir esse movimento vem de uma experiência própria tua, né? Tu pode comentar pra gente um pouco isso? Claro. Então, como eu disse, eu assumi o cargo aqui na URGS em 2011 como docente. E em 2013 nasceu meu primeiro filho, né? E, obviamente, nossa escolha foi de dedicar o tempo, né, na criação deles. De maneira nenhuma a gente queria que ele passasse 12 horas por dia dentro de uma creche ou de uma escola. Então, a gente resolveu dedicar esse tempo, né, para a criação deles. Eu senti esse impacto, né, de ter que não estar presente dentro do laboratório da maneira que eu estava acostumada, e aí isso começou a acontecer comigo, tudo isso que eu te contei, de cair a produção, a gente ganha menos verba, aí assim por diante. Então veio da minha experiência pessoal, e como ninguém falava nada a respeito disso, o que eu pensei é que eu era a exceção, né? Então eu não conseguia lidar, né, com essas duas faces de continuar sendo cientista e me tornar mãe. Então foi um tempo, toda uma caminhada até encontrar essas outras pessoas que estavam passando por isso, e a gente resolveu então criar o projeto e ver que de fato isso é o que acontece com a grande maioria das cientistas que se tornam mães. Então, como funciona esse sistema de financiamento de pesquisas, tanto no Brasil quanto no mundo, em questão dessas particularidades, como o caso da maternidade? Bom, aqui no Brasil não existe quase nada, né, de particularidade no nosso sistema de financiamento em relação a qualquer situação que fuja do normal. Então, por exemplo, não existe em nenhum edital de fomento público, né, do CNPq, da CAPES ou das nossas agências, das nossas FAPs, né, da FAPERGS aqui do estado e das fundações de todos os estados, não existe nenhuma menção à maternidade. A primeira coisa até que a gente sempre discute quando a gente começa a mostrar os dados do Parenting Science é se a nossa amostra é significativa. E a gente não tem como responder isso, tá? Porque não existe nenhum levantamento. Eu não sei quantas cientistas brasileiras são mães. Isso porque as agências ignoram completamente esse fato. Então, no nosso currículo Lattes, lá do CNPq, ou na plataforma Sucupira, que é onde a CAPES mantém todos os dados dos programas de pós-graduação, a maternidade não existe. Então, isso reflete, obviamente, todos os editais de fomento, tá? Então, o que é o principal problema que a gente tem nesse sistema? A comparação entre pares, alguém que não sofreu nenhuma interrupção na carreira, seja por qual motivo for, e isso inclui a maternidade, com aqueles que, de fato, sofreram essa pausa, tá, por causa da maternidade.
Então, algumas coisas começaram já a acontecer. Então, o Instituto Serra Pilheira, que é o primeiro instituto de financiamento privado que a gente tem aqui no Brasil para a ciência, no primeiro edital que eles lançaram agora em 2017, eles limitaram como critério de elegibilidade 10 anos de doutorado, a partir de 2007, mas para cientistas que tinham filhos, eles estenderam esse período. 1 ano para um filho, 2 anos para 2 filhos ou mais. Mas essa é a única política que a gente tem em relação a financiamento de pesquisa. Então a gente precisa discutir dentro das nossas agências e dentro das nossas instituições esse tipo de política, porque ela não existe aqui. Existem em outros países alguns exemplos que são bem positivos. Então, na Austrália, a gente entrou em contato com um programa que eles chamam de Advancing Queensland, da Universidade de Queensland. Então, o que eles têm? São 2 linhas principais desse fundo de pesquisa, de financiamento que eles têm. Um deles é o que eles chamam de fundo de maternidade. Então, a pesquisadora que vai sair em licença maternidade, ela recebe uma verba, que pode ser utilizada para contratar alguém, para ficar como substituto dela durante o período da licença dos laboratórios, ou pode ser utilizado como verba para financiar suas próprias pesquisas no retorno. A gente conversou com eles a respeito desse programa. Durante 2 anos, eles financiaram cerca de 180 cientistas, e em todas elas, para todas essas cientistas, ter esse fundo foi fundamental na manutenção da carreira. Então, existem exemplos de políticas de financiamento de ciência no mundo que levam em consideração a maternidade, e isso precisa ser discutido com as nossas agências aqui no Brasil, porque até então a gente não tem nenhuma política que leve em consideração essa particularidade. Em uma das tuas palestras, tu comenta sobre a questão a licença paternidade é algo que precisa seriamente ser debatido. Por que essa necessidade de se debater isso? Obviamente a gente sempre fala, de ciência e da carreira profissional, mas tem uma questão social muito grande, que influencia tudo que a gente viu como resultado das nossas pesquisas. Então, hoje em dia no Brasil, o pai tem 5 dias de licença, 5 dias corridos, contando o dia do nascimento, ou seja, é uma licença que não existe. Para servidores públicos, essa licença é estendida até 20 dias. Mas se a gente está falando em divisão de trabalho para que a mãe não tenha um impacto profissional da maternidade tão grande, a gente precisa que o pai possa de fato ser pai. E com esses 5 dias de licença isso é impossível. Então, uma das coisas que a gente sempre defende, e a gente nem entra no mérito de que o pai precisa ser pai considerando a criança, mas sim pensando até mesmo na carreira da mãe, a gente precisa permitir que o pai esteja mais presente. Existe um projeto de emenda constitucional para que a licença seja compartilhada. Então, esses 4 ou 6 meses que a mulher tem de licença possa ser decidido na família se o pai vai ficar quanto tempo ou não. É positivo que exista essa discussão? Claro que é. Mas considerando a recomendação de amamentação exclusiva por 6 meses, ela não é efetiva. Essa política de compartilhar a licença não é efetiva numa licença desse período, de 4 a 6 meses. Se a gente estivesse falando de uma licença de 1 ano ou mais, aí sim, poderia ser compartilhado entre o pai e a mãe. Então, essa é uma discussão que precisa sim acontecer, porque a gente ainda encara a maternidade como uma obrigação da mãe. E isso está muito longe de ser verdade. A gente vê um movimento, uma mudança e fica feliz com isso, de fato os homens estarem participando da criação dos filhos, mas a gente precisa permitir que eles participem. Por isso a necessidade de se discutir o tempo da licença paternidade. Em 2017, vocês assumiram esse desafio de mapear no Brasil o universo de mães que fazem pesquisa. Quais foram os resultados desse mapeamento que vocês fizeram? Bom, então a gente lançou esses questionários, foi em abril de 2017. Inicialmente, nosso questionário era voltado a cientistas mães e cientistas mulheres sem filhos, que seria o nosso grupo controle. Então, a gente queria com isso realmente ver se aquilo que aconteceu com a gente, de cair a produção e o impacto da maternidade, era algo comum em todas as cientistas. Até hoje, a gente entrevistou mais ou menos próximo de 1.200 cientistas. Desses 1.200, a grande maioria é mãe. Então, 78% das nossas entrevistadas são mães, têm filhos. E aí a gente conseguiu confirmar algumas coisas que eram importantes para a gente discutir política de apoio. Primeiro, aquilo que eu já te falei, de cair de fato a produção científica. A gente está falando em produção científica
focando em artigos científicos, tá? Que é o principal ponto de análise dentro das agências de fomento, por isso a gente se focou nisso. Tá? Então, de fato, existe isso, essa queda se mantém alguns anos ainda depois do nascimento do primeiro filho. E a gente também teve alguns dados que foram surpreendentes para a gente. Tá? Uma das coisas foi que mais da metade das cientistas que responderam aos nossos questionários se declararam como única cuidadora do filho. E isso explica bastante essa questão de tempo. Obviamente, a mãe não vai conseguir trabalhar em casa, né, e fazer tarefas relacionadas à carreira profissional se ela tem que se dedicar exclusivamente ao filho, né, aos cuidados do filho. Então, a gente teve todas a gente conseguiu então avaliar essa produção científica das docentes e esses outros quesitos. Tá? Nosso questionário sempre vai voltado a números. Tá? Porque era algo que a gente queria para conseguir discutir dentro das nossas agências de fomento. Não adiantava simplesmente falar das nossas experiências, a gente precisava mostrar números, as pessoas recebem melhor, né, quando a gente tem dados para conversar. Mas a gente também deixou aberto, né, no último campo desse questionário para que as pessoas falassem o que quisessem, né, contar a sua experiência, enfim, como foi a maternidade em relação à carreira científica dessas entrevistadas. E quase todas responderam. Aí uma outra questão que não é discutida e que precisa começar a ser discutida surgiu, que é a questão da saúde mental. Há um grande número de relatos de problemas de depressão ou outros problemas de saúde mental em decorrência de como é o nosso ambiente profissional em relação à maternidade. A exigência que a gente tem normalmente dentro do mundo científico e o impacto que isso tem em como a mãe consegue administrar. E isso também relaciona com um dos resultados que a gente teve. A gente pergunta para as mães como é que elas veem a maternidade em relação à carreira científica. Quase 80% delas veem como algo negativo. Elas têm um impacto negativo e isso é sentido pela mulher, né? Não só na parte profissional, mas pessoal também. A universidade, né, é um lugar de construção de conhecimento. Qual a importância de estar se debatendo esses temas aqui dentro da universidade e pensando também que essa questão essa diferenciação, né, do serviço acontece também fora da universidade com outras mulheres, né? Sim, esse não é um assunto restrito à carreira científica. Tá? Isso já foi mostrado em diferentes ramos, né, profissionais, e no Brasil a gente vive uma realidade muito ruim, né? Há pouco tempo a Fundação Getúlio Vargas liberou aquela pesquisa que mostrou que quase metade das mulheres perdem o emprego até 2 anos depois do retorno da licença maternidade. Isso é inaceitável. Então, justamente como tu faz, como a gente está num ambiente onde o conhecimento é gerado, é fundamental que a gente discuta isso. Então é fundamental que a gente levante essa bandeira de tentar entender realmente o impacto que a maternidade tem na carreira profissional de uma mulher e principalmente como a gente pode melhorar isso. Algumas medidas são demoradas, algumas mudanças vão levar tempo para acontecer, mas algumas coisas podem ser feitas de maneira mais imediata e que vão ter um impacto positivo na manutenção das mulheres no campo profissional e aí independente de ser dentro da ciência ou em qualquer outro campo profissional. Então é essencial que isso se discuta. E também é essencial porque a instituição, as universidades também precisam mudar algumas coisas. Nosso foco com o Parenting Science sempre foram as pesquisadoras, ou seja, docentes, mulheres que já estão dentro do mercado de trabalho. Mas a gente precisa também discutir como é que a maternidade vai influenciar se ela ocorre durante o período de graduação ou durante a pós-graduação. Isso vai ter um impacto muito grande na futura carreira dessas mulheres. Aí a universidade tem um papel grande em tentar auxiliar, né, estabelecimento do futuro dessas mães. E quais são as iniciativas, as ações que vocês têm tomado nesse 1 ano de existência já? Bom, a gente tem tentado, o primeiro objetivo sempre foi levantar essa discussão que não existia. E isso a gente tem tido bastante sucesso. Então, nesse 1 ano e pouco de vida do Parenting Science, a gente já apresentou dezenas de seminários em diferentes instituições, de diferentes partes do Brasil. Então, a gente está conseguindo levantar essa discussão. A gente teve o nosso primeiro simpósio sobre maternidade em ciência, agora em maio, aqui na PUC. Foi um evento super legal, a gente conseguiu reunir várias pessoas envolvidas, engajadas nesse tema, mas principalmente a gente conseguiu trazer as agências de fomento, não todas, mas a gente tinha representantes da FAPERGS, o presidente da FAPERGS estava lá, assim como representantes da CAPES e do Instituto Serra Pilheira. Então a gente conseguiu acessar as pessoas que estão tomando decisões a respeito de como vai se seguir, né, os processos de avaliação, enfim. Além disso, a gente teve representantes das instituições também,
da URGS, a nossa vice-reitora estava lá, assim como as duas, a reitora e a vice-reitora da fundação. Então a gente pôde discutir também alguns outros aspectos e isso foi bastante positivo. Aí a gente saiu desse simpósio com uma série de sugestões, né, de políticas, de alternativas, de regras que a gente tem hoje em dia que precisam ser adotadas. Além disso, a gente lançou, como maneira de divulgar esse tópico, a gente lançou uma hashtag ali, maternidade no Lattes. Então a gente pediu para cientistas que se sentissem à vontade de fazer isso, de colocar lá na biografia do currículo Lattes o período da licença maternidade. Porque, como eu disse, isso não é considerado de maneira nenhuma dentro das nossas agências. Isso teve uma repercussão bem legal, de, primeiro, um número muito grande de cientistas, né, colando depois lá nas redes sociais o seu currículo alterado, colocando o período de licença, mas também de estimular a discussão com pessoas que, por que preciso fazer isso, enfim, levar essa discussão adiante. Então a gente tem conseguido estimular bastante isso, né, e tem tido frutos positivos de conseguir acessar as pessoas que vão tomar algumas decisões. Então, durante o simpósio, a gente conversou com a representante da CAPES. Uma das sugestões dela foi que se criasse um grupo de trabalho juntamente com a CAPES para tentar estabelecer políticas, né, que vão beneficiar cientistas que são mães. E, para encerrar, quais as perspectivas para o futuro do movimento? Bom, a gente continua com os questionários disponíveis. Tá? Como eu disse lá no início, a gente colocou os questionários para cientistas mulheres. E aí sempre que a gente apresentava os nossos dados preliminares, questionavam e os pais, né? Então nós temos um questionário agora também aberto aos pais. A gente teve até agora cerca de 60 respostas, ou seja, um número pequeno ainda, mas esperamos que haja uma participação maior. Então a gente continua com os nossos questionários disponíveis para tentar expandir esse nosso número de respostas. E agora a gente está fazendo um documento formal com o auxílio de todas as pessoas que estavam no simpósio para encaminhar as nossas agências de fomento e as instituições de pesquisa com algumas sugestões básicas, né, de coisas que poderiam ser melhoradas, tá, e que teriam um impacto positivo na carreira dessas cientistas. Algo mais que tu queira acrescentar relacionado ao movimento? O principal é isso, que a gente esteja levantando essa discussão. A gente tem tido portas abertas em quase todos os locais onde a gente chega, então tem sido bastante positivo. Obviamente existem algumas críticas e restrições, né, de acesso, mas tem sido extremamente positivo. Então acho que a gente está avançando com essa discussão que não existia até então e estamos felizes com o jeito que as coisas estão andando. Fernanda, então a gente agradece pela sua participação no Pesquisa em Pauta. Obrigada.